Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 15ª questão da prova da Prefeitura de Praia Grande do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre clorexidina. Vamos lá! Pessoal, o que diz essa questão? A clorexidina é uma importante substância usada no controle químico da placa bacteriana. É uma correta característica dessa substância. Letra A. Alergias e pigmentação marrom escura dos dentes são os dois efeitos colaterais mais observados em seu uso como bochechos. Letra B. Sua substantividade se destaca, podendo ficar retida na cavidade oral por aproximadamente 12 horas. Letra C. Apesar de sua eficácia, seu uso contínuo é arriscado, já que pode provocar a liberação de paracloroanilina, perigosa substância cancerígena. E letra D. Independente da concentração, descamação da mucosa bucal não é encontrada no seu uso. Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. Ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões. Pessoal, no final do vídeo eu trouxe para vocês o que as principais bancas estão pedindo sobre esse assunto, sobre a clorexidina nos últimos anos. E depois me contem o que vocês acharam desse novo formato de vídeo. E vamos descomplicar essa questão. Os principais agentes antimicrobianos são a clorexidina, o triclosan, os óleos essenciais e o cloreto de cetilpiridino. Lógico que de longe a clorexidina é o principal, o padrão ouro, o mais importante agente antimicrobiano no controle químico da placa bacteriana. Falando aqui de marcas, para que a gente consiga associar ao produto, não cai marca em prova de concurso público, hein, pessoal? É só para que a gente consiga materializar esses nomes na nossa cabeça. O principal produto que contém clorexidina é o Periogard. O principal que tem triclosan é o Plax. Temos também algumas formulações de Plax que tem triclosan com cloreto de cetilpiridino. O principal dos óleos essenciais é o Listerine e de cloreto de cetilpiridino é o Cepacol. Em relação à clorexidina, a gente tem que saber que ela é uma bisguanida. Nossa, Karina, mas isso cai em prova de concurso público? Cai, pessoal. Principalmente naquelas questões de verdadeiro ou falso. E aí a banca troca tudo e a gente não sabe mais o que colocar ali como correto. Então, por exemplo, a clorexidina é uma bisguanida. Cloreto de cetilpiridino, composto de amônio quaternário. O triclosan é um alcaloide. Então, memorizem essa característica principal de cada um deles. Voltando para a clorexidina, ela é catiônica e tem uma alta substantividade. Então, o que acontece aqui? A clorexidina é carregada positivamente e a mucosa da cavidade oral é carregada negativamente. Então, a gente vai ter a clorexidina se ligando à superfície da mucosa oral e a gente vai tendo a liberação dessa clorexidina na cavidade oral aos poucos. Por isso que a gente diz que ela tem uma alta substantividade e pode ser administrada de 12 em 12 horas. Além disso, temos que lembrar que é o melhor antiplaca, o padrão ouro. A clorexidina para bochecho é utilizada na concentração de 0,12% ou 0,2%. Para degermação das mãos, 2% ou 4%. Tem questões de concurso que só bagunçam esses números para saber se você sabe qual a concentração de clorexidina para bochecho e qual a concentração de clorexidina para degermação. Memorizem isso. Mais um ponto importante em relação à clorexidina é que ela é bactericida em altas concentrações e bacteriostática em baixas concentrações. Quando a clorexidina é utilizada por tempo prolongado, pode causar alguns efeitos colaterais, como por exemplo a pigmentação de dentes, restaurações, próteses, descamação de mucosa, alteração de paladar e gosto amargo. O gosto amargo, ele não é, na verdade, uma desvantagem hoje em dia, porque a maioria das formulações recentes de clorexidina apresentam substâncias que vão mascarar esse gosto desagradável, esse gosto amargo da clorexidina. Temos que saber também que a clorexidina atua contra bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas,
fungos, leveduras e vírus. O triclosan, ele é um alcaloide, como a gente já falou, ele é aniônico, lembrando que a clorexidina é catiônica, e o triclosan vai ter uma baixa substantividade. Devido a essa característica, a essa baixa substantividade, que não é o desejado, são acrescentadas algumas substâncias às formulações que apresentam o triclosan para melhorar um pouco essa característica. Então, a gente pode ter a adição de GAN3, que vai aumentar a retenção do triclosan na cavidade oral, ou ainda a gente pode ter a adição de citrato de zinco, que vai potencializar o efeito do triclosan. O triclosan é eficaz contra bactérias gram-positivas, gram-negativas e fungos. Então, a gente falou da clorexidina, triclosan. Vamos agora para os óleos essenciais. A gente tem que lembrar de quem? Do Listerine. O Listerine ele tem uma baixa substantividade. E quais são os principais compostos? Eucaliptol, timol, mentol e salicilato de metila. E uma das desvantagens é a sensação de queimação proporcionada por esse agente antimicrobiano. O cloreto de cetilpiridino tem uma substantividade menor do que a clorexidina e também pode provocar, quando utilizado por tempo prolongado, pigmentação de dente, restauração prótese, descamação de mucosa e formação de cálculo. E agora chegamos naquela parte nova que eu falei para vocês, que eu inseri nesse vídeo, onde eu vou trazer para vocês o que as bancas têm cobrado em relação ao assunto clorexidina nos últimos anos. Então, a VUNESP, em 2019, considerou correto em relação a esse assunto o quê? Bochecho com clorexidina 0,12% durante 1 minuto antes da cirurgia diminui consideravelmente a população bacteriana, por isso deve ser realizado de rotina. Ainda em relação à VUNESP em 2021, o que a gente encontra nas questões de concurso em relação a esse assunto? Que a clorexidina pode gerar alteração de paladar, principalmente diminuição da percepção do sal. Em outra questão de 2021 da VUNESP, a gente encontra que o digluconato de clorexidina é um agente antibacteriano de amplo espectro que, nas concentrações entre 0,12% e 2%, apresenta relativa ausência de toxicidade. Vamos agora para a FGV de 2021, falando que o digluconato de clorexidina é atualmente a substância mais eficaz no controle químico da placa supragengival. Ainda a FGV de 2021 coloca como verdadeiro que o lauril sulfato de sódio reduz o efeito antimicrobiano da clorexidina. Importante agora a gente fazer um parêntese aqui. O lauril sulfato de sódio é um detergente muito utilizado em formulações cosméticas, dentifrícios, por exemplo. E aí a literatura coloca pra gente que o tempo entre a escovação dental com dentifrício que contém lauril sulfato de sódio e um bochecho de clorexidina, por exemplo, deve ser maior de 30 minutos. E, segundo Andrade, ele diz que esse intervalo tem que ser preferencialmente de 2 horas. Avançando aqui, a gente tem ainda a RBO em 2022, dizendo que a antisepsia das mãos previamente a um procedimento cirúrgico pode ser realizada com digluconato de clorexidina 2%. Em outra prova da FURB de 2022, abordando esse assunto, diz que são efeitos colaterais de uso frequente da clorexidina: manchamento extrínseco dos dentes, alteração do paladar, descamação da mucosa oral, manchamento de restaurações e próteses. Temos também em 2021 a Banca Avança São Paulo falando em questões sobre a clorexidina. A clorexidina trata-se de uma molécula catiônica que se adsorve à parede celular bacteriana. Diz também que pode ocorrer uma redução transitória do paladar durante o seu uso. Outra banca em 2018, Cell-Urca, diz que a clorexidina é considerado o padrão ouro no controle químico na periodontia, usada em pós-operatórios, pois reduz a carga bacteriana oral e previne a formação de placa no momento em que a limpeza mecânica pode ser difícil devido ao desconforto. Mais uma banca para vocês, Copese, em 2015, fala que a clorexidina é uma bisguanida com propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas. A clorexidina possui alta substantividade com tempo médio de 12 horas. Era uma questão de verdadeiro ou falso.
E ainda diz que a solução de clorexidina 2% pode ser utilizada para a limpeza de cavidades rasas, médias e profundas. E por fim, o uso prolongado de soluções de bochecho de clorexidina por um período maior que 14 dias pode provocar efeitos colaterais, como o manchamento do esmalte dental e alteração do paladar. Pessoal, vocês viram então quantas questões que tem falado sobre clorexidina recentemente? E eu só pesquei algumas, existem muito mais. Clorexidina é um assunto que cai muito nas provas e os assuntos se repetem, então vale a pena estudar e memorizar esse conteúdo. Voltando para a nossa questão, a gente tem aqui que a clorexidina é uma importante substância usada no controle químico da placa bacteriana. É uma correta característica dessa substância. Vamos lá para a letra D. Independente da concentração, descamação da mucosa bucal não é encontrada no seu uso. Pessoal, a gente falou várias vezes que descamação da mucosa bucal pode ser um efeito adverso do uso prolongado da clorexidina. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa C. Apesar de sua eficácia, seu uso contínuo é arriscado, já que pode provocar a liberação de paracloroanilina, perigosa substância cancerígena. Meus queridos, quando a questão falar de paracloroanilina relacionada à clorexidina, a gente tem que lembrar de endodontia, que é geralmente nessa situação que isso ocorre. Então, a gente pode ter a interação de hipoclorito de sódio e clorexidina quando a gente tem a utilização concomitante dessas duas substâncias no tratamento endodôntico de um determinado dente. Então, aí a gente vai ter, na interação com hipoclorito de sódio e clorexidina, a formação de um precipitado que é chamado de paracloroanilina. E ele é, sim, uma substância considerada como cancerígena. Mas a gente não tem a produção, a formação de paracloroanilina com o uso prolongado de clorexidina. E sim, geralmente é durante o tratamento endodôntico, quando a gente tem irrigação desse canal tanto com hipoclorito quanto com clorexidina, ok? Por isso que essa alternativa também está incorreta. Vamos para a alternativa A. Alergias e pigmentação marrom escura dos dentes são os dois efeitos colaterais mais observados em seu uso como bochechos. Pessoal, pigmentação, a gente tem falado que é um efeito colateral, um efeito adverso da clorexidina quando utilizado por um período prolongado. Mas alergias, a gente não falou disso em nenhum momento, tá? Então, a alternativa A também está incorreta. E aí, ficamos com a alternativa B, que diz que sua substantividade se destaca, claro, podendo ficar retida na cavidade oral por aproximadamente 12 horas. Perfeito, pessoal. Essa é a resposta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham aproveitado essa revisão. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo formato de vídeo. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo e te vejo num próximo vídeo. Tchau!